Olá pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô é para fazer uma análise mais técnica do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2022. E sim, eu sei, o Campeonato Brasileiro 2022 já aconteceu, já tem algum tempo, e eu inclusive estava prestes a gravar as análises do campeonato desse ano 2023. Mas eu senti que ia faltar alguma coisa, já que eu não fiz a de 2022, então para manter a tradição a gente vai fazer primeiro aqui e na sequência, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai postar também a análise do Campeonato Brasileiro de 2023, mas hoje aqui vamos começar com a categoria Open de 2022, que teve apenas 3 competidores, 3 jogadores, né? E lembrando que a Open no Brasil são as categorias 2A ou 3A, unidas em uma categoria apenas porque existem poucos jogadores que de fato praticam, né, essas modalidades. Bom, vamos começar aqui a nossa análise com o Eduardo Moma, que estava jogando com um par de Magic Yoyo Y01 Note, no caso do 3A, né? Mas aí vocês vão ver que ele começa jogando um 2A, ele começa fazendo algumas manobras, errando, eu não sei qual era o Yoyo de 2A que ele estava usando, para ser sincero, certo? Algumas manobras mais básicas, mas vocês vão ver que assim que ele acerta uma manobra, ele já erra, e então ele ganha um ponto e perde um ponto, certo? Lembrando que isso aqui não são as pontuações oficiais do campeonato, é apenas uma análise minha. Aí ele tentou fazer um Tangler, que é muito difícil no 2A, eu acho muito difícil, mas infelizmente acabou errando e tendo que trocar de ioiô. E aí ele já teve menos 6 pontos de penalidade, né, porque ele trocou 2 ioiôs. E agora ele vai começar a jogar 3A com os Nodes, certo? Mas ele também não vai fazer tantas manobras porque o freestyle dele é bem curto, né? A categoria Open é de 2 minutos, né? Mas acho, se eu não me engano, que o freestyle dele nem deu esse tempo aí de 2 minutos, deu até um pouco menos, se eu não me engano. A categoria 3A é um pouquinho chatinha porque é muito demorado para você se recuperar de um erro, como vocês podem perceber. Aí ele tentou fazer uma manobra bem interessante, mas eu não sei se no 3A pontua. Eu até dei um ponto porque eu acho bem difícil, mas vocês podem ver que ele acabou errando de novo, né, terminando com um nó ali, ele não vai conseguir desmanchar. E basicamente o freestyle dele terminou. Muitos errinhos, infelizmente ele não conseguiu mostrar nem na categoria 2A, nem na categoria 3A muitas manobras. Isso fez com que ele ficasse com uma pontuação bem baixa, né? Eu dei ele 9 menos 5. Olhando aqui os resultados oficiais, o que a gente pode concluir? Bom, a pontuação dele na Technical Execution, que é aquilo que eu tô pontuando ali, pessoal, deu até negativo, né, na pontuação final. E a gente pode ver ali que ele teve uma pontuação, um ponto negativo descontado ali dos stops, né, que é uma penalidade que o ioiô para de girar. 12 do discard, né, porque ele trocou de ioiô 2 vezes ali, né, ele deu nó em 2 ioiôs e outros 2 ele terminou sem enrolar na mão quando a apresentação terminou, então isso faz ele perder ponto. Então infelizmente a pontuação dele foi bem baixa e ele não conseguiu mostrar muita coisa. Mas vamos ao nosso próximo jogador, que é o Luiz Augusto, que estava jogando com um par de Yoyo Factory Loop 720, ele vai jogar apenas a modalidade 2A. Luiz Augusto, que já é campeão brasileiro aí várias vezes, diversas vezes, da modalidade 2A e também da categoria de voltas e voltas que acontece no Campeonato Brasileiro. Ele começa bem tranquilo, sem errar, fazendo algumas variações de volta ao mundo. Depois ele começa uma sequência de voltas e voltas ali, cruzando os braços, coisa que ele já faz há bastante tempo, né? Mas sem errar, a pontuação dele vai subindo aos poucos. Essa manobra que ele faz ali pra cima é difícil, infelizmente ele acabou errando ali, tendo uma penalidade e um errinho, como vocês podem perceber, isso tomou um tempinho dele. Mas logo em seguida ele vai se recuperar e ter um controle bom, na minha opinião, para fazer as manobras seguintes, né? De novo, variações aí da Milk Decal, cruzando os braços, colocando um braço em cima do outro, certo? Você pode ver que ele começa a repetir algumas manobras, aí eu não dou ponto, né? Porque eu já cliquei essa manobra, esse elemento de manobra antes, então eu acho repetitivo, redundante e não pontuo. Aí já é legal, é uma variação daquilo que ele tinha feito, né? Jogando pra cima e tudo, dessa vez ele acertou. Então aos poucos a pontuação dele vai subindo, mas mesmo sendo uma apresentação relativamente curta, vocês vão ver que a pontuação dele não vai subir tanto em alguns momentos, porque ele faz alguns elementos que eu considero repetidos. Aquela ali que ele jogou, que ele passou entre a perna, eu achei bem bacana, né? Mas vocês vão ver agora que ele vai fazer alguns elementos que a gente já viu, né? Isso aí ele não tinha feito ainda, que é o Tangler, e ele acertou, é bem difícil, eu dou 2 pontos nessa manobra. Algumas variações ali do que ele já tinha feito, mas eu acho legal, então eu pontuo também. Essas que ele joga pra cima são difíceis, né? Tanto é que ele errou de novo aí, infelizmente. Mas ele tá indo bem, tá tendo um controle muito bom quando ele acerta. Alguns errinhos aqui e ali, mas no geral
ele tá acertando. E vocês viram agora que eu não dei ponto, porque ele fez a mesma manobra, o mesmo elemento que eu já tinha pontuado anteriormente, por isso que eu não dou pontuação. Essa manobra aí na perna, se eu não me engano, também não, porque ele já tinha feito e por isso eu não pontuo, mas os erros a gente acaba pontuando. Dito isso, ele até tentou fazer uma última manobra ali, mas já tinha terminado o tempo. Dito isso, a apresentação dele foi legal, foi bem sólida. Nos resultados oficiais que vocês estão vendo, a Technical Execution dele não foi tão alta, ou seja, o juiz oficial lá não clicou, não pontuou tanto as manobras dele, muito por causa desses elementos repetidos que ele fez em algumas ocasiões, né? Mesmo sendo um freestyle curto, repetir manobra não é uma boa porque você deixa de ganhar ponto, então mesmo que você acerte, você não ganha, você não pontua da segunda vez e você podia estar fazendo outras manobras. Mas, sem dúvida alguma, apesar dos erros ali, dessas manobrinhas repetidas, o Luiz Augusto jogou bem, teve boa execução, bom controle, né? E foi razoavelmente bem nos outros critérios ali. Teve 2 penalidades, infelizmente, né? Que são 2 stops que ele teve. Mas, no geral, jogou bem sim, um 2A bem sólido. E isso nos leva ao último jogador, que fui eu, que joguei com o Magic Yo-Yo Z02 The Chosen. E no finalzinho eu tive que trocar e usei o Y01 Note também da Magic. Eu que joguei apenas 3A nesta modalidade Open, certo? Foi um freestyle que eu não treinei tanto, eu tentei fazer manobras rápidas ali que pontuassem, não tentei me arriscar muito. Deu certo, né? Eu pontuei bastante no ponto de vista oficial, mas vocês vão ver que nos cliques aqui que eu vou dar pra mim mesmo não dá tanta diferença pro Luiz Augusto, tá? Dá bem pouca, na verdade. Eu começo com um errinho ali, mas nada demais, me recupero e logo na sequência eu já continuo o meu combinho que eu tava fazendo, então isso me dá alguns pontos, como vocês estão vendo. Até aí tudo bem, né? Nada muito arriscado, mas também aos poucos a gente vai pontuando e tendo uma pontuação legal. Então até aí tá tudo ok. Eu tentei variar um pouco o tipo de manobra, fiz frontal, fiz essas manobras aí que são aí relacionadas a trapézios, né? A minha sincronia com a música não tava tão boa porque eu não pratiquei tanto freestyle. Essa daí seria difícil, mas como eu acabei errando ali, vocês podem ver como o 3A é uma categoria que você demora um pouco para se recuperar dos erros, né? Eu tava com medo que eu desse nó ali nesse momento, mas eu consegui evitar nesse momento, mas logo em seguida vocês vão ver que eu também vou dar outro nó. Algumas variações de manobras, de novo, nada mega arriscado para a categoria 3A, perdão, mas aos poucos a gente vai fazendo alguns pontinhos e pontuando, né, um pouco mais. Aí eu vou tentar fazer uma manobra embaixo da perna, que não vai dar certo. Aí o primeiro eu acerto, mas logo em seguida eu erro, e isso aí foi um problemão, porque eu tive menos 6, né, de pontuação, porque eu troquei 2 ioiôs, e isso dá menos 6 de penalidade. Vocês podem ver, ó, o tempo que demora, o tempo que gasta, né, pra você se recuperar e jogar de novo, né, com o outro par de ioiôs. Aí eu tento jogar mais alguma coisa, fazer mais algumas manobrinhas. Tento essa por cima do corpo que eu acabo errando, infelizmente, e não pontuo muita coisa não, e termino minha apresentação. Foi nada demais, na verdade. O que complicou mesmo foi o erro ali no meio do freestyle. O começo foi muito bom, com poucos erros, bastante pontos, mas logo em seguida eu tive vários erros ali. Eu tive um erro embaixo da perna que eu demorei pra sair, eu achei que podia dar nó, demorei pra conseguir me recuperar, e logo na sequência, em outra manobra embaixo da perna, eu dou nó de fato. E aí a coisa complica, eu perco mais tempo ainda pra conseguir trocar de ioiô e fazer outras manobras. E no fim eu acabo errando também mais algumas coisas, né? Então não tem muito o que falar. Eu acabei ganhando com uma razoável folga até, considerando aqui as pontuações oficiais, os critérios que vocês estão vendo, principalmente no quesito Technical Execution, que são os cliques que a gente viu aqui, certo? Né? Isso me deixou com uma vantagem. Então, olhando aqui a tabela final, só com esses 3 jogadores, o Luiz Augusto, eu acho que ele até podia ter pontuado mais ali, se ele não tivesse repetido algumas manobras e tivesse feito outras no lugar, né? Mas mesmo assim, eu acho que a pontuação dele foi até um pouco abaixo do que eu mesmo daria, né? É difícil comparar 2A e 3A, são 2 categorias diferentes, mas de novo, a gente une elas no Campeonato Brasileiro pela falta de jogadores. Existem pouquíssimos jogadores de 2A no Brasil e pouquíssimos jogadores de 3A no Brasil, a ponto que não é viável você fazer 2 categorias separadas para isso, pelo menos não atualmente, certo? Mas essa foi a nossa breve análise aqui do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2022 da categoria Open. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal que isso ajuda muito a gente, e a gente se vê nos próximos vídeos do Falando de Ioiô. Um grande abraço e até a próxima!